Desvenda os meus olhos, para que eu consiga contemplar as maravilhas da Tua lei. Desvenda, Senhor, os nossos olhos, para que consigamos contemplar as maravilhas da Tua palavra. Por favor, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, João capítulo 17 é o texto que nós temos pregado já há mais ou menos um mês. Eu quero que você abra sua Bíblia lá, por favor. Eu quero que você abra a palavra de Deus enquanto eles preparam. João capítulo 17, encontramos? Ok? Verso 2 e verso 5 hoje. A Bíblia diz assim aos nossos corações: assim como lhe conferiste autoridade sobre toda a carne, a fim de que ele conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. E agora, glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti, antes que houvesse mundo. A palavra de Deus nos diz, através do Senhor Jesus: assim como lhe conferiste autoridade sobre toda a carne, a fim de que ele conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. E o verso 5: e agora glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti, antes que houvesse mundo. Nós nos concentraremos nesta porção. Pela manhã eu falei sobre a bênção da fidelidade. E falamos pela manhã do quanto é importante nós sermos fiéis e leais ao nosso compromisso com a palavra de Deus. E vimos que quando nós somos fiéis, nós somos abençoados, porque o Senhor sempre nos livra e nos toma pela mão. E o Senhor nos livra nos impossíveis. Quando tudo parece se acabar, o Senhor age na vida daqueles que o agradam no seu dia a dia. E vimos ao final que o Senhor é um Deus que também traz bênção sobre o seu povo quando a resposta à oração demora. Ele livra, ele age nos impossíveis, mas não no nosso tempo, no tempo dele. Mas antes de chegar a resposta à nossa oração, o Senhor promete que será o nosso amparo. Ele secará as nossas lágrimas, Ele nos carregará no colo, Ele nos sustentará, e isso traz muito conforto ao nosso coração. Hoje eu quero falar sobre a bênção do plano de salvação. Agora à noite eu quero falar sobre isso. Pela manhã, a bênção da fidelidade. Quando nós somos fiéis ao Senhor, nós experimentamos algumas coisas boas. Mas eu quero dizer para você que você entender o plano de salvação, ele também traz bênçãos para a sua vida. E de uma maneira bem prática, de uma maneira bem palpável. Falar sobre a bênção do plano de salvação é falar de uma das doutrinas mais belas das Escrituras Sagradas. Do que nós temos de melhor de ensino bíblico no mundo inteiro, segundo a versão reformada. E esta bênção eu espero que você possa se deleitar. Mas daí eu queria começar a minha mensagem mostrando um vídeo para vocês. Eu quero dizer para vocês que vocês devem se preparar, porque o vídeo é chocante. Mas eu orei muito para trazer o vídeo a vocês. E eu só vou mostrar esse vídeo de pouco mais de 2 minutos e meio, 3 minutos, porque eu tenho certeza que aquilo que veremos ali nos ajudará a compreender aquilo que nós veremos nestes 2 versículos que lemos agora. Ore, peça a Deus durante a mensagem que você consiga entender o plano de Deus e que você consiga amar mais o Senhor. Então atende para este vídeo que nós temos. Se os nossos presbíteros quiserem, podem se aproximar um pouquinho, porque é importante. Atende. Apaga a luz para a gente, Raina, por favor.
É muito triste, gente. Mas isso acontece de verdade. E eu quero dizer 3 coisas para você. É inadmissível esse tipo de prática. Isso não é questão cultural, é questão de pecado, crime. Segundo, fiquei impressionado com o amor daquele irmão que salvou aquela criança. E eu fiquei impressionado com o que ele disse quando o pai começou a enterrar o menino que era aleijado. Quando aquele menino disse assim: eu cuido deles. Um menino aleijado que a família não queria, porque as tribos não aceitam crianças aleijadas, crianças defeituosas. E aquele menino disse: eu cuido deles. Aquela criança conseguiu ter o sentimento mais nobre da humanidade, que é o amor. E eu fiquei a pensar até que ponto eu tenho dito aos meus irmãos: eu cuido de você. Até que ponto você tem olhado para o irmão que está ao seu lado, às vezes caindo num buraco, e você tem dito: eu cuido de você. Até que ponto você levanta de manhã e diz assim: Senhor, hoje eu quero ser uma bênção para as pessoas. Senhor, eu quero amar o meu próximo. Senhor, eu quero agir em favor das pessoas, porque se este dia terminar sem eu ganhar nada, mas eu puder fazer o bem para alguém, eu quero seguir o exemplo daquele menino. Em terceiro lugar, eu creio que da mesma maneira que aquele menino tirou o seu irmão do buraco, e isso é muito importante,
eu creio que Deus também nos tirou de um grande buraco existencial. Eu creio plenamente que Satanás estava nos enterrando vivos, que Satanás estava cavando um buraco e colocando toda a humanidade dentro desse buraco, e a humanidade estava sendo enterrada com os seus dons, com seus talentos, com seu dinheiro, com sua beleza e com o amor, que é o sentimento mais nobre que Deus colocou no nosso coração, no meu e no seu. Mas enquanto Satanás jogava areia diante de nós, o Senhor foi para a cruz do Calvário, foi espancado, foi crucificado, e através da sua ressurreição Ele começou a tirar a areia da nossa cova. E hoje nós estamos livres e estamos aqui na igreja apenas para glorificar o Deus Altíssimo que fez isso por nós. Porque esse é um exemplo claro daquilo que Satanás intenta contra as pessoas. As pessoas são geradas, um pai, uma mãe ou alguém que fez o papel deles, cuidou, trocou a fralda, deu amor, deu carinho, deu banho. Mas no decorrer dos anos parece que nós vamos nos endurecendo, parece que nós vamos perdendo as coisas mais belas que um dia Deus colocou no nosso coração, e muitas vezes nós nos tornamos pessoas más, pessoas violentas, pessoas agressivas, e nós não percebemos que o único que ganha quando nós deixamos de perceber a beleza do Altíssimo é Satanás, porque Satanás ele deseja destruir a minha vida, a sua vida e a vida das pessoas, a beleza das pessoas. Mas como eu já disse, o Senhor nos tirou do buraco, tirou a terra que nos cegava, que nos impedia a respiração, nos limpou, nos lavou, cuidou de nós e nos fez novas criaturas. Deus fez isso por nós. Eu quero dizer para você que João 17, eu tenho afirmado sempre isso, é um capítulo espetacular. E eu quero dizer para você que o plano de salvação ele deve ser entendido por nós, porque senão nós vamos naufragar em meio às crises e aos problemas existenciais. Mesmo já crendo em Cristo, nós precisamos valorizar aquilo que Deus fez antes do mundo ser criado, quando o nosso nome já tinha sido mencionado na eternidade. Nós precisamos entender que o acaso não existe, que nada e que as coisas não acontecem por acaso, tudo faz parte de um plano bem definido. E isso é fundamental para a minha vida e para a sua vida no nosso dia a dia, onde nós somos agraciados com muitas coisas boas, mas ao mesmo tempo, às vezes, coisas tristes, avassaladoras nos atormentam e nos perturbam. E daí o que vai fazer a diferença na nossa existência é saber que Deus já havia pensado em nós antes da primeira estrela ser criada. É saber que o Senhor já sabia o nosso nome antes da primeira partícula, da primeira molécula existir no universo. É preciso que nós entendamos isso, porque é isso que a palavra vai nos dizer. E a palavra vai nos falar de uma maneira muito impressionante sobre a paz que esse ensinamento traz ao nosso coração. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia, depois você volta para João. Mas é muito importante que todos abram para ver alguns textos que eu preciso compartilhar nesta noite. Nossos presbíteros, se puderem estar aqui atrás intercedendo por mim, eu agradeço. O primeiro é Efésios, capítulo 1. Efésios, na minha Bíblia, na página 205. Abra a Bíblia Sagrada nesse texto e acompanhe a leitura, por favor, olhando nas Escrituras. Efésios capítulo 1, do verso 3 em diante. Você que achou, acompanhe a leitura. A Bíblia diz assim: Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele. E em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade, para louvor da glória de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado, no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda a sabedoria e prudência, desvendando-nos o mistério da sua vontade,
segundo o seu beneplácito que propusera em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Nele, digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para louvor da sua glória, nós, os que de antemão esperamos em Cristo, em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, até ao resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Está tudo definido, está tudo fechado no céu e na terra. Você foi predestinado nesta vida para o louvor do nome do Senhor. Você foi escolhido para ser servo de Jesus, e ninguém pode alterar esse plano. O que aconteceu ontem, Deus já tinha projetado, e isso a nível de coisas boas e de coisas ruins. E o que há de acontecer daqui a 10, 15, 20 anos está no controle do Senhor. E por isso nós devemos ter paz no Senhor, porque nós somos imortais, nós somos imbatíveis, até que Deus nos chame. Nós precisamos aprender isso. Deus é o Senhor de toda a terra. Mas eu quero convidar você para mais um texto. Em João, volta lá para João, mas no capítulo 6 agora. Evangelho de João. Na minha Bíblia está na página 107, o texto que nós vamos verificar. João 6, capítulo 6, versículo 37 ao versículo 40. Você encontrou? Amém? Olha o que Jesus Cristo diz, que tem em paralelo a João 17. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim. E o que vem a mim, de modo nenhum o lançarei fora. Porque eu desci do céu, não para fazer a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. E a vontade de quem me enviou é esta, que nenhum eu perca de todos os que me deu. Pelo contrário, eu o ressuscitarei no último dia. De fato, a vontade de meu Pai é que todo homem que vir a mim, ouvir o Filho e nele crer, tenha a vida eterna. E eu o ressuscitarei no último dia. Amém? Amém. O Senhor promete que vai ganhar todos os que foram dados pelo Pai ao Filho. E que aqueles que foram dados pelo Pai ao Filho, eles não vão se perder. Você não vai se perder. Nem você mesmo consegue se perder das mãos maravilhosas e amorosas do Deus eterno. Você quer encontrar neste mundo segurança maior do que essa? De você levantar de manhã e saber que o Criador de todo esse espetáculo do universo, Ele cuida de você e se preocupa com você? Eu hoje compartilhava na escola bíblica dominical que os cientistas sérios compartilham. Acreditar que não há um Criador de tudo que nós vemos e de tudo que não vemos é a mesma coisa de acreditar num tufão passando um ferro velho e construindo um Boeing. Você já pensou nisso? A probabilidade do mundo ter sido criado do nada, do acaso, é a mesma de um tufão varrer um ferro velho e ali, naquele espalhar de peças, construir um avião muito potente, muito grande. Deus criou o mundo. E nós precisamos aprender seriamente de que compreender este plano de salvação é fundamental para que tenhamos paz neste mundo. E quanto à bênção do plano de Deus, eu quero destacar 3 coisas que nós podemos ver no verso 2 e verso 17 de João, verso 2 e verso 5 de João 17. Primeiro, aprenda uma coisa: Deus é Senhor sobre todas as coisas. Você precisa entender que nem todas as pessoas se converterão.
Nem todas as pessoas crerão em Jesus Cristo. Nem com toda a competência das igrejas e missionários no mundo inteiro, o mundo um dia se renderá aos pés de Jesus, dizendo que Jesus realmente é o Salvador de todo mundo. Isso vai acontecer obrigatoriamente, porque Deus fará as pessoas fazer isso. Mas voluntariamente nem todos crerão em Cristo. E isso serve para criar algo em nós muito fundamental. E pelo menos uma pergunta: o que nós fazemos com as pessoas que não creem? E o que nós vamos fazer com as pessoas que nunca crerão? Como se comporta um cristão nesta realidade? Numa postura social, amorosa e vigorosa. Quanto à fé, nós cremos na palavra e confessamos Jesus Cristo e cremos no que a palavra diz. Agora, quanto à associação de pessoas, quanto a um sistema de país, de nação, de estado, de município, nós nos assentamos, ou de associação de moradores, nós nos assentamos com as pessoas para que todas as pessoas, independentemente do seu sexo, do seu credo, da sua religião, possam experimentar um bem-estar neste mundo. Deus não criou o mundo para que desfrute apenas aqueles que declaram que Ele é Senhor de suas vidas. Deus criou o mundo para que todos possam ter direito à educação, a uma boa saúde e a boa alimentação e por aí vai. E isso por um só motivo, irmãos, que Jesus Cristo vai falar. O Senhor não é rei sobre nós. O Senhor é rei sobre todas as pessoas, sobre todas as coisas. Deus é rei absoluto sobre o universo inteiro. Você precisa abrir a sua cabeça para que você não ache que Deus só age na nossa vida, só age na nossa igreja, só age aqui das quatro paredes. Deus é meu Senhor, é seu e é Senhor de todas as pessoas, ainda que elas não aceitem. Porque foi Deus que criou. As pessoas que estão vivas estão porque Ele permite. Deus não manda o sol apenas para os justos. Deus não manda a chuva apenas para as pessoas que fazem boas obras. Deus abençoa todas as pessoas de uma maneira maravilhosa. Se você for verificar a palavra de Deus no Salmo 97, verso 1, a Bíblia vai dizer assim: reina o Senhor, regozije-se a terra, alegrem-se as muitas ilhas. O Salmo 99, verso 1 vai dizer assim: reina o Senhor, tremam os povos, Ele está entronizado acima dos querubins. Querubins são anjos, abale-se a terra. No versículo 2 de João 17, você vai ver um termo fundamental: assim como lhe conferiste autoridade sobre toda a carne. O que significa isso? Nós já falamos que Jesus Cristo é Deus e que Ele se esvaziou de si mesmo para que pudesse tomar uma forma humana, porque se Deus tomasse a nossa vida em plenitude, nós racharíamos, nós não suportaríamos o peso da glória do Senhor. Então Jesus teve que abrir mão da onipresença, da onipotência, Ele teve que abrir mão de vários atributos que Ele tinha enquanto Deus. Mas quando Ele vem ao planeta Terra, a Bíblia diz aqui em João 17, que o Pai, agora na autoridade de Pai, para o Filho que deixou a sua glória e desceu à Terra, assumindo um corpo como o nosso, Ele diz que mesmo sendo Filho, Ele recebeu autoridade sobre toda a carne. Jesus Cristo, 100% Deus, 100% homem. Você pergunta, por que Jesus Cristo andou sobre a água? Você pergunta, por que Jesus Cristo orou e um cego passou a enxergar? Por que Jesus Cristo ressuscitou o morto? Por que Jesus Cristo, por diversas vezes, já sabia o que os homens estavam pensando? Por que Jesus Cristo multiplicou os pães? Por que Jesus Cristo multiplicou 2 vezes os pães? Por que Jesus Cristo, em alto mar, numa tempestade tremenda, Ele disse: para a tempestade, para o vento, e tudo se parou? Por um só motivo: porque Ele tinha autoridade dada por Deus sobre toda a carne, sobre todas as pessoas. Mas Jesus Cristo salvou todas as pessoas? Não! Jesus Cristo realizou um milagre curando todos os cegos? Não! Porque Deus tem um plano, Deus tem um projeto, mas Ele é rei sobre toda a terra. Ele conferiu autoridade a Jesus Cristo. Nós precisamos entender: o Senhor não tem autoridade sobre a nossa vida, Ele tem autoridade sobre a vida de todas as pessoas. É por isso que nós precisamos ter sossego.
Se o Senhor quiser resolver o nosso problema hoje, Ele resolve. Se Ele não quiser, Ele não vai resolver nem amanhã, nem nunca. E você vai ter que aprender a viver com isso. Se o Senhor quiser curar uma enfermidade, Ele tem poder para isso. Mas se Ele disser, eu não quero curar, e você vai carregar essa enfermidade até o final da sua vida, você vai carregar. É por isso que as igrejas hoje, elas são consideradas como o ópio do povo. Por quê? Porque as pessoas, elas se reúnem apenas na expectativa de Deus realizar um milagre, uma bênção. Senhor, qual é a bênção que o Senhor vai me dar? O povo de Deus não pode fazer isso. O povo de Deus vai para a igreja para dizer assim, Senhor, ainda que Tu és o Deus da minha vida, eu quero glorificar o Teu nome. Ainda que Deus não cure, ainda que Deus não nos responda a oração, ainda que Deus não faça milagre nenhum, ainda que a gente não chore, ainda que a gente não tenha aquele sentimento bom que a gente sente com os irmãos em culto, ainda que Deus é Deus e Ele precisa ser glorificado e adorado. Por quê? Porque Ele é Rei do universo. Agora, isso traz paz para o nosso coração. O Martin Lloyd Jones, ele vai dizer algo muito tremendo que marcou a minha vida. Nada é incerto quanto a eu ser aceito por Deus, nem quanto a meu perdão, nem quanto a minha filiação. Eu sou filho de Deus. Que coisa maravilhosa! Nada é incerto quanto ao meu relacionamento com Deus. A minha fraqueza espiritual não pode ser forte diante daquilo que a Bíblia está falando. As minhas quedas, ou o meu desânimo, o meu abalo, não podem ser fortes, porque nada é incerto. Uma coisa eu tenho de certeza nesta vida além da morte: que eu sou de Deus, que você é de Deus, e isso basta. Nós sabemos que a nossa vida está no controle dele. Nós devemos apenas fazer o dever de casa. Nós precisamos apenas viver em fidelidade ao Senhor. O resto Ele faz. Nós precisamos ser pessoas maduras. Em segundo lugar, eu quero falar sobre uma outra bênção. Uma grande bênção é você saber, e eu creio nisso, que Deus é Deus sobre tudo. Ele está vendo lá o conflito na Líbia, Ele está vendo a confusão na Grécia, que já foi um grande império, Ele está vendo a queda nas bolsas de valores, Ele sabe quem são os investidores, Ele sabe de tudo, Ele sabe de todas as coisas, e Ele governa esse mundo, embora às vezes nós pensemos que Ele não está governando, mas Ele governa segundo a palavra de Deus. A segunda bênção é com relação ao reinado estendido. O que seria esse reinado estendido? Nós precisamos aprender que Deus é rei na terra e é rei no céu. O Senhor reina aqui, agora, sobre todas as pessoas, sobre todas as coisas, sobre a natureza. Mas Deus é rei também depois daqui. Nós não podemos perder isso de vista. Nós vivemos as bênçãos do Senhor aqui e às vezes vemos o Senhor realizando tantas coisas que nós falamos, bendito seja o Teu nome. Por isso que nós oramos na oração do Senhor: venha o Teu reino. Quando o reino do Senhor vem sobre a minha vida, sobre a sua, a gente começa a desfrutar de coisas muito gostosas. Porque Deus é um Deus bom, Ele é um bom rei, Ele é um rei maravilhoso. E Ele faz coisas boas na nossa vida. Mas a gente precisa entender que tudo que a gente experimenta de bom neste mundo é apenas um símbolo, é apenas um sinal daquilo que vai ser depois daquilo. Então deixa eu exemplificar isso com comida, porque vocês sabem que eu gosto de comer. Eu acho que todos aqui gostam de comer, né? De se alimentar bem. Mas assim, você pega assim, né? Vamos imaginar, né? Vamos ver a pessoa que tem mais dinheiro aqui. Vamos lá, o Souza. O Souza te convida para almoçar, e aí ele serve para você aquele humilde VG, né? Aquele humilde camarão VG desse tamanhozinho assim, que a gente só pesca na longa, com chuchu, né? Agregado a um VGzinho fritado no azeite, que é ruim, gente, é ruim, mas eu estou falando de coisa que eu gosto. E aí você fica ali, meu Deus, tem pessoas que comem e falam, que paraíso! Olha isso aqui tá uma gosto, deu até água na boca. Senhor, fala de coisa assim, nessa hora, assim, é um problema sério. Você precisa entender que o sabor que tem no camarão, o propósito daquela delícia, se você gosta, é apenas dizer para você o seguinte: o melhor ainda está por vir. No céu o camarão será muito mais gostoso. Quando você está em casa, e eu me lembro que há pouco tempo eu orava com meus filhos, e meus filhos estavam me dando aula sobre o buraco negro do espaço, né, dizendo que a explosão é para dentro em vez de ser para fora. E eu ficava assim, e é um sentimento tão gostoso quando a família está em paz, em harmonia, porque não tem nada melhor nesse mundo que a harmonia.
do que paz. E você fica assim, que gostoso está isso aqui. E às vezes você acha que aquela gostosura daquele ambiente, daquilo ali, é apenas para você curtir aquilo naquele momento. Não! Aquilo ali é apenas para você se lembrar que aquela gostosura daquele relacionamento será muito melhor no céu. Será muito melhor. Você deve buscar essa harmonia aqui. Mas essa harmonia aqui é apenas para você se ligar que no céu vai ser muito melhor do que aquilo. Então você experimenta às vezes um louvor. Você ouve um louvor e você fica assim, que coisa linda. Aquele louvor é apenas para te trazer um símbolo, uma sensação de que depois daqui será melhor. Por que será melhor? Porque o Senhor é rei. O Senhor fez uma obra na nossa vida. E nós confessamos que Jesus é rei. Mas o pecado continua em nós e continua no próximo. Nós machucamos as pessoas e as pessoas nos machucam. Isso vai acontecer até esse mundo acabar, até Jesus voltar. É inevitável. Mas o que nós fazemos? Nós sabemos que o Senhor um dia nos prometeu algo espetacular que acontecerá naquilo que conhecemos como céu, como paraíso, ou como o lugar ou o local da habitação do Senhor. Se você verificar o verso 2 e o verso 5 de João, a Bíblia diz assim: assim como lhe conferiste autoridade sobre toda a carne, a fim de que ele conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. O que é a vida eterna? A vida eterna é aquela que nós adquirimos quando cremos em Jesus Cristo e que vai perdurar por toda a eternidade. Isto é vida eterna. Ou seja, quando os nossos olhos fecham, quando o nosso coração para, não acabou. Porque, segundo a Bíblia, a nossa alma vai direto para o novo céu e a nova terra. E ali, depois que chegar o dia do juízo final, a nossa alma voltará e se unirá de novo ao nosso corpo. Não ao corpo pecaminoso, mas a um corpo totalmente glorificado. O que é um corpo glorificado? É um corpo sem pecado. Por isso que lá vai ser melhor do que aqui. Porque lá nós não teremos pecado. Você já fez esse exercício? Quando você lê a Bíblia? Você tentar imaginar como é que seria um local sem pecado? Sem pensamentos ruins, sem atitudes erradas? Eu não consigo, já me esforcei. Eu já fiquei pensando, já queimei fosfato pra caramba com isso. Mas eu não consigo. E eu acredito que você também não vai conseguir. Porque nós somos tão pecadores que nem pensar como nós não teremos pecado, nós não conseguimos. Mas a promessa é essa. A vida eterna. No verso 5, Jesus diz assim: e agora glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti antes que houvesse mundo. Onde foi que Jesus teve glória com Deus? Exatamente no céu. Onde foi que Jesus experimentou toda essa glória? E onde nós vamos? Nós vamos para lá, para o seio do Senhor. O Senhor é rei aqui neste mundo. O Senhor é rei na eternidade. Nós precisamos entender isso. Mas para a gente não ficar em branco, e esse assunto é delicado, abra sua Bíblia em Coríntios, que a gente vai fazer algumas considerações. 1 Coríntios capítulo 15, na minha Bíblia, página 188. Eu tenho um outro vídeo aqui, já que eu vou passar para você, e eu creio que vai fazer você abrir um leque, abrir um entendimento. Você achou 1 Coríntios capítulo 15, página 188? Amém? Amém. Encontraram mesmo? É importante que os irmãos vejam. Vamos ver o que a Bíblia fala sobre as coisas daqui e as coisas do futuro. Primeiro do verso 1 até o versículo de número 8. Eu vou ler para os irmãos. Irmãos, venho lembrar-vos o evangelho que vos anunciei, o qual recebestes e no qual ainda perseverais. Por ele também sois salvos, se retiverdes a palavra tal como vô-la preguei, a menos que tenhais crido em vão. Antes de tudo vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Você está me acompanhando aí? Amém? Segundo as Escrituras. E que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. E apareceu a Cefas, Pedro, e depois aos 12. Depois foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez, dos quais a maioria sobrevive até agora, porém alguns já dormem.
depois foi visto por Tiago, mais tarde por todos os apóstolos, e afinal, depois de todos, foi visto também por mim, como por um nascido fora de tempo. Estamos ligados aí, amém? Amém. Agora vai para o verso 12, a Bíblia diz assim: ora, se é corrente pregar-se que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como, pois, afirmam alguns dentre vós que não há ressurreição de mortos? E se não há ressurreição de mortos, então Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação e vã a vossa fé. E somos tidos por falsas testemunhas de Deus, porque temos asseverado contra Deus que Ele ressuscitou a Cristo, ao qual Ele não ressuscitou, se é certo que os mortos não ressuscitam. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. E ainda mais, os que dormiram em Cristo pereceram. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Vai ao verso 25. Olha o que diz a palavra do Senhor no verso 25. Porque convém que ele reine, até que haja posto todos os inimigos debaixo dos pés. O último inimigo a ser destruído é a... Porque todas as coisas sujeitou debaixo dos pés. E quando diz que todas as coisas lhe estão sujeitas, certamente exclui aquele que tudo lhe subordinou. Quando, porém, todas as coisas lhe estiverem sujeitas, então o próprio Filho também se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. A mesma coisa, Jesus Cristo veio em obediência, sujeitou todo o império inimigo e agora estará cumprindo a obra na vida deste reino e do próximo reino. Mas eu não quero parar aí. Vá para o verso 30. Você já achou aí o verso 30? Olha o que a Bíblia diz. Eu quero ler porque é importante a gente ver a Bíblia. E por que também nós nos expomos a perigos a toda hora? Dia após dia morro. Eu o protesto, irmãos, pela glória que tenho em vós outros, em Cristo Jesus nosso Senhor. Se como homem lutei em Éfeso com feras, que me aproveita isso? Se os mortos não ressuscitam, comamos e bebamos, que amanhã morreremos. Não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Tornai-vos à sobriedade, como é justo, e não pequeis, porque alguns ainda não têm conhecimento de Deus. Isto digo para vergonha vossa. Mas alguém dirá: como ressuscitam os mortos? E em que corpo vem? Insensato. O que semeias não nasce se primeiro não morrer. E quando semeias, não semeias o corpo que há de ser, mas o simples grão, como de trigo ou de qualquer outra semente. Mas Deus lhe dá o corpo como lhe aprouve dar, e a cada uma das sementes o seu corpo apropriado. Nem toda a carne é a mesma, porém uma é a carne dos homens, outra a dos animais, outra a das aves e outra a dos peixes. Vocês estão ligados? Amém? Amém. Estão prestando atenção? É importante. Tá? E continua a palavra do Senhor. Também há corpos celestiais e corpos terrestres. E sem dúvida, uma é a glória dos celestiais e outra dos terrestres. Uma é a glória do sol, outra a glória da lua, e outra das estrelas. Porque até entre estrela e estrela há diferenças de esplendor. Pois assim também é a ressurreição dos mortos. Semeia-se o corpo na corrupção, ressuscita na incorrupção. Semeia-se em desonra, ressuscita em glória. Semeia-se em fraqueza, ressuscita em poder. Semeia-se corpo natural, ressuscita corpo espiritual. Se há corpo natural, há também corpo espiritual. Pois assim está escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente. O último Adão, porém, é espírito vivificante. O último Adão aqui é Cristo.
Mas não é primeiro o espiritual, e sim o natural, depois o espiritual. O primeiro homem formado da terra é terreno, o segundo homem é do céu. Como foi o primeiro homem, o terreno, tais são também os demais homens terrenos. E como é o homem celestial, tais também os celestiais. E assim como trouxemos a imagem do que é terreno, devemos trazer também a imagem do celestial. E aqui Paulo vai terminar dizendo o seguinte: isto afirmo, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Eis que vos digo um mistério: nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos, num momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta. A trombeta soará, os mortos ressuscitarão, incorruptíveis, e nós seremos transformados, porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade, e que o corpo mortal se revista da imortalidade. E quando este corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade, e o que é mortal se revestir da imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Graças a Deus, aleluia, que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Amém. Meus irmãos, há um plano, está tudo escrito aqui, ninguém precisa ser enganado. Eu costumo dizer que a culpa de tanta igreja irresponsável, de tanta igreja mentirosa, de tanto pastor canalha, de tantas pessoas dominadas, ébrias, encachaçadas por sermões mentirosos, é das próprias pessoas. Porque as pessoas frequentam esses locais onde as pessoas prometem: vem cá, dá tanto de dinheiro que eu te dou tanto, vem cá que você vai ganhar carro do ano, casa nova, vem cá. As pessoas vão porque elas querem, elas são ambiciosas. Elas não querem amar a Deus, elas querem satisfazer os seus prazeres carnais. E eu estou aqui para dizer para vocês: é muito bom receber bênçãos, é muito bom experimentar das coisas maravilhosas que Deus criou. Mas nós não podemos esquecer, meus irmãos, por favor, que Deus é rei aqui e depois daqui. E que nós devemos lutar pelas bênçãos que recebemos do Senhor neste mundo. Lutar por elas, experimentá-las, ir à praia, assistir um filme, vai na fita, assista teatro, ouça boa música, coma bem, beba bebidas saudáveis, mas não se feche a este mundo, porque o melhor ainda está por vir. Você precisa entender, o melhor ainda está por vir. Por isso que compreender o plano de Deus é importante. Ainda que as coisas não deem certo hoje, não tem problema, amanhã elas podem dar. Porque se Deus não quis que desse certo hoje, é porque eu precisava aprender alguma coisa, eu precisava crescer em alguma coisa. E Deus está querendo apenas que eu seja um bom aluno, que eu entenda através das lutas, provações e também vitórias. É engraçado que quando a gente vai de novo, e eu amo realmente o Lloyd Jones, sugiro que você leia qualquer livro que ele escrever. Se for sobre meio ambiente, você adquire. Se ele escrever sobre culinária, você adquire. Qualquer livro que ele escrever, né? Lloyd Jones escreveu um livro falando sobre faroeste, você adquire, porque esse camarada era bom. Eu devo muito a ele, devo muito do meu ministério a ele. Vocês são muito alimentados por algumas coisas que ele afirma. Ele disse assim: se eu estou no plano de Deus, nada pode frustrar a minha história nele e através dele. Aleluia. Tenho confiança e avanço a cada dia para a glória de Deus. Eu tenho falado, a Europa, os historiadores católicos, protestantes e, ouçam, historiadores ateus, eles vão afirmar que a história da Europa, inclusive incluindo os Estados Unidos da América, não seria a mesma se a reforma protestante estabelecida no dia 31 de outubro de 1517 não tivesse ocorrido. Por que aqueles
aqueles ingleses e alguns alemães resolveram entrar num navio e atravessar o Atlântico, numa terra de índios, e índios diferentes um pouco do Brasil, mais violentos e mais agressivos. Você fica a se perguntar por que a Inglaterra, por que a Alemanha, por que a França são o que são hoje? Porque tem uma origem protestante. Quando aqueles ingleses, puritanos, alemães, eles entraram no navio, eles entraram porque eles acreditavam no plano que eu estou pregando para vocês. Eles sabiam que Deus tinha um plano para a humanidade, que o reino de Deus precisava ser estabelecido na terra. E eles ouviram que havia uma terra inabitada, uma terra com pessoas assim, que eram bem primitivas. E o que eles fazem? Eles entram no navio e eles vão lá para aquela terra. O que tem de inglês que morreu no navio com doença, o que tem de inglês que morreu assassinado pelos índios, e o que tem de safado também que roubou a terra dos índios, mas tudo bem, esse caso a gente não pensa agora. Mas o que tem de gente ali, os Estados Unidos da América é o que é hoje apenas porque quem colonizou os Estados Unidos foram pessoas crentes, que acreditavam que Deus podia fazer através da vida deles. Eu te pergunto, quantas vezes você fica desanimado? Quantas vezes você acha que a vida não tem sentido? Meu irmão, se você entende que Deus tem um plano para você e que este plano está definido, se você entende que é Deus que dá a respiração e a força para você, você apenas tem que fazer uma coisa: meter a mão no arado e avançar. Se você parou de estudar, volte a estudar. Se você tem um sonho de empreender uma empresa, conseguir um negócio próprio, lute. Se você quer construir uma casa, construa. Se você tem sonhos, meta a cara. Não fique em casa de braço cruzado. Por quê? Porque o Deus que te dá a respiração é o Deus que te dá a palavra do Senhor na tua mão. Você precisa fazer aqui a sua parte, você precisa avançar, você precisa estudar. Não vai ser fácil, mas Deus tem um plano para a minha vida e para a sua. Nós somos filhos dele, e quando os filhos de Deus progridem, as pessoas são beneficiadas. Por que as mulheres têm liberdade? Porque aqueles puritanos, crentes ingleses, eles defenderam isso nos Estados Unidos da América. Você sabia que foi crente? Foram crentes? Quando você encontra sindicatos, você sabia que os sindicatos foram fundados pelos crentes americanos? Nós temos muitas coisas a criticar dos Estados Unidos e dos americanos, mas a contribuição deles para o mundo é inigualável. Se você pensar na abertura religiosa no Brasil, se você pensar nos hospitais públicos que foram conquistas dos protestantes, se você pensar na escola pública que foi fundada por Martinho Lutero na Alemanha, olha quantas coisas nossos irmãos do passado fizeram. E nós, o que nós vamos fazer? Eu tenho orgulho de pertencer a uma igreja que é dona da maior universidade particular da América Latina. Eu tenho honra. Eu me sinto alegre quando me convidaram para participar de uma reunião agora com a liderança do Rio, porque o Mackenzie Rio está para se estabelecer definitivamente no Rio de Janeiro, no centro do Rio. Já tem um prédio enorme na Rio Branco. Comprou a Faculdade Moraes Júnior, a referência em contabilidade e direito. Eu tenho orgulho disso. Mas essa universidade começou em 1800 lá vai fumaça, 1870. Qual é o legado que eu e você estamos deixando para as próximas gerações? Qual é a escola decente, cristã, que nós vamos deixar aqui na cidade de Angra dos Reis? O que você vai deixar para os seus filhos? O que você vai deixar para os seus netos? Qual é o hospital? Qual é o orfanato? Qual é o asilo? O que Deus está chamando o seu povo para fazer nesse mundo de hoje? Será que nós vamos achar que Deus foi rei apenas do passado? Que Deus foi rei apenas quando aqueles americanos chegaram e começaram a fundar hospitais em Goiás, hospitais lá no Pará, escolas, universidades? E olha, a maior universidade da América Latina, Universidade Presbiteriana Mackenzie, sabe como começou? Com um pastor e a esposa dele abrindo a porta de casa para educar crianças que eram pobres e miseráveis e negras. Não se ganhava dinheiro, queriam educar essas crianças. Você às vezes tem sonhos muito altos. Às vezes você quer começar com doutorado, com pós-doutorado. Deus é rei sobre toda a terra.
E Deus está nos chamando para fazer a diferença no nosso tempo. Todas essas igrejas que não prestam, todos esses crentes falsos da nossa cidade, todos os pastores que não prestam, eles também estão no plano que Deus estabeleceu para o nosso tempo. A pergunta que eu faço é a seguinte: eu creio na seriedade dos irmãos, eu creio na honestidade dos irmãos, eu creio na fé dos irmãos, e eu amo quando os irmãos estão na igreja. Mas o que Deus quer da minha vida e da sua vida? Qual é o papel da nossa igreja nessa cidade? O que Deus quer que nós façamos? Não adianta a gente ficar criticando isso e aquilo. A gente precisa fazer algo. E eu creio que quando nós vemos que Deus é rei, nós precisamos, como súditos, nos colocar diante do seu tapete e falar: Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Usa minha casa, usa minha vida, usa tudo que eu sou. Eu desejo deixar muitas coisas para as próximas gerações. Você não foi chamado apenas para receber uma bênção, um carro novo, uma casa. Você foi chamado para transtornar o planeta Terra. E quando você se achar muito pequeno, saiba que tem algo que habita em você. Na verdade, habita uma pessoa em você, e é a pessoa do Espírito Santo. E segundo as Escrituras, o Espírito Santo é maior do que todo o universo. E se Deus quiser usar você, você precisa dizer: Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Eu quero encerrar falando que Deus é rei por um simples fato: Ele é onipotente. Eu não sou onipotente, você não é. Deus é onipotente. O diabo não é onipotente. O diabo ainda tem poder que Deus permite, mas ele não é onipotente. Deus é onipotente. No verso 2 e no verso 5 de João 17, é isso que nós vemos. Ele dá autoridade para Jesus porque ele tem como dar essa autoridade, porque o poder é dele. Ele faz o que ele quer, ele faz da maneira que ele quer. E daí, você não pode ter dúvida: mas será que isso se emplaca? Será que de fato é assim? 2 textos, esse não vai dar para você ler talvez. Romanos 8:32. A Bíblia é clara para você. Talvez você esteja me dizendo assim: mas pastor, eu estou numa enrascada que o senhor não imagina. Mas pastor, está tudo tão difícil que eu não acredito que eu possa ser usado nesse plano maior do Senhor. Você pode. Romanos 8:32 diz isso para mim e para você. Diz que esse onipotente, ele não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou. Porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Romanos 5:10. Porque se nós, quando inimigos de Deus, fomos reconciliados com Deus mediante a morte de seu Filho Jesus Cristo, muito mais estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. O doutor me abençoou e te abençoa mais uma vez. Ele diz assim: aquele que formou você tem esse poder. E por conseguinte, por que temer homem ou fera, ou os poderes da natureza ou do inferno? Simplesmente confie nele. Ele tanto o amou que morreu por você, e o seu poder exercido em seu favor é indiscutível. Aleluia. Não tenha dúvida. Seja o que você é o que você é, você tem a família que você tem as lutas que você tem. Mas eu creio que Deus tem um plano maior para a minha vida e para a sua. Eu peço a Deus que faça isso sobre nós. Eu quero dizer para você que nada vai tirar você desse mundo. Em João capítulo 10, verso 28, Jesus disse assim: eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Nada vai tirar você da mão de Deus. Já pensou, gente? Que coisa maravilhosa. Eu vou encerrar com um vídeo porque o tempo está muito avançado. Mas eu queria, antes do vídeo, falar para você uma parte da música do Milton Nascimento, chamada Caçador de Mim. Uma canção bonita, onde ele vai dizer uma frase muito linda: nada a temer senão o correr da luta, nada a fazer senão esquecer o medo. Que profecia, meus amados irmãos! Nada a temer senão o correr da luta. Não corra da luta, avance. Eu gosto muito do Bill Gates, mas eu admiro demais o Steve Jobs. E eu queria partilhar com você um pequeno vídeo
desse homem, que é o pai da Apple e de umas outras coisas assim, humilde, eu queria que você atentasse um pouquinho para o discurso que ele fez na formatura de alguns universitários. O vídeo não está muito bom, mas tente ler a legenda e logo a seguir nós participaremos da ceia do Senhor. Vamos descer, meus amados presbíteros, e aí a gente partilha. Pode, Raina, por favor. Thank you. I'm honored to be with you today for your commencement from one of the finest universities in the world. Truth be told, I never graduated from college, and this is the closest I've ever gotten to a college graduation. Today, I want to tell you 3 stories from my life. That's it. No big deal. Just 3 stories. The first story is about connecting the dots. I dropped out of Reed College after the first 6 months, but then stayed around as a drop-in for another 18 months or so before I really quit. So why did I drop out? It started before I was born. My biological mother was a young, unwed graduate student, and she decided to put me up for adoption. She felt very strongly that I should be adopted by college graduates, so everything was all set for me to be adopted at birth by a lawyer and his wife. Except that when I popped out, they decided at the last minute that they really wanted a girl. So my parents, who were on a waiting list, got a call in the middle of the night asking, "We've got an unexpected baby boy. Do you want him?" They said, "Of course." My biological mother found out later that my mother had never graduated from college and that my father had never graduated from high school. She refused to sign the final adoption papers. She only relented a few months later when my parents promised that I would go to college. This was the start in my life. And 17 years later, I did go to college. But I naively chose a college that was almost as expensive as Stanford. And all of my working class parents' savings were being spent on my college tuition. After 6 months, I couldn't see the value in it. I had no idea what I wanted to do with my life, and no idea how college was going to help me figure it out. And here I was, spending all the money my parents had saved their entire life. So I decided to drop out and trust that it would all work out okay. It was pretty scary at the time, but looking back, it was one of the best decisions I ever made. The minute I dropped out, I could stop taking the required classes that didn't interest me and begin dropping in on the ones that looked far more interesting. It wasn't all romantic. I didn't have a dorm room, so I slept on the floor in friends' rooms. I returned Coke bottles for the 5-cent deposits to buy food with. And I would walk the 7 miles across town every Sunday night to get one good meal a week at the Hare Krishna temple. I loved it. And much of what I stumbled into by following my curiosity and intuition turned out to be priceless later on. Let me give you one example. Reed College at that time offered perhaps the best calligraphy instruction in the country. Throughout the campus, every poster, every label on every drawer was beautifully hand calligraphed. Because I had dropped out and didn't have to take the normal classes, I decided to take a calligraphy class to learn how to do this. I learned about serif and sans serif typefaces, about varying the amount of space between different letter combinations, about what makes great typography great. It was beautiful, historical, artistically subtle in a way that science can't capture, and I found it fascinating. None of this had even a hope of any practical application in my life. But 10 years later, when we were designing the first Macintosh computer, it all came back to me. And we designed it all into the Mac. It was the first computer with beautiful typography. If I had never dropped in on that single course in college, the Mac would have never had multiple typefaces or proportionally spaced fonts. And since Windows just copied the Mac, it's likely that no personal computer would have it.
If I had never dropped out, I would have never dropped in on that calligraphy class, and personal computers might not have the wonderful typography that they do. Of course, it was impossible to connect the dots looking forward when I was in college, but it was very, very clear looking backwards 10 years later. Again, you can't connect the dots looking forward. You can only connect them looking backwards. So you have to trust that the dots will somehow connect in your future. You have to trust in something. Your gut, destiny, life, karma, whatever. Because believing the... Tá bom, eu acho que já deu pra gente ver. Assim que a gente conseguir lá pagar o Google, a gente vai ter esses sermões na internet. Eu falei pela manhã. Ligar os pontos de fato. A gente só consegue ligar os pontos olhando para o passado, não para o futuro. Antes de nascer, ele já tinha sido dado para uma família. Abandonou a faculdade porque os pais eram pobres. A vida desse homem foi um tormento. Foi muito triste. Mas 10 anos depois ele olha para o passado e percebe que tudo foi preparado dentro do plano de Deus. Hoje você tem sonhos e talvez você ainda resista a entender que está tudo escrito aqui. Você acha que nada tem sentido e às vezes você acha que você vem à igreja só porque tem amigo, é legal ouvir uma boa música ou um sermão. Quero dizer que está tudo escrito, meu querido. Aguarde até Deus ligar os pontos. Porque um dia, tudo aquilo que você fez na sinceridade da sua alma, que você lutou para conquistar, Deus vai mostrar o plano dele. Não é o seu plano, não é a sua conquista, mas a conquista que ele deseja fazer através de você. Você já pensou o que esse homem representa para o mundo? O Bill Gates. A história do Bill Gates é linda também. Tem um outro restante aí, quem quiser pode ver na internet, tem um monte desse vídeo. O finalzinho eu quero passar aqui no culto de passagem de ano. Mas eu quero crer que hoje o Senhor mais uma vez está ligando pontos na nossa vida. Não levante amanhã pensando nos milagres que Deus pode fazer na sua vida. Levante amanhã entendendo que você faz parte de um plano universal, que você é imbatível, que ninguém vai tirar você das mãos de Jesus, e que você precisa entender apenas o que Deus quer da sua vida e por que você experimenta as dores que você experimenta. Por que você já foi traído, por que você já foi abandonado, por que você se sente vazio, por que você se sente solitário. Você precisa entender por que isso tudo acontece com você. Porque se você for fiel ao Senhor, e se você entender isso que Jesus fala em João 17, no futuro, você vai perceber que essa cidade, que eu amo tanto, será beneficiada por crentes que têm comprometimento. Às vezes muitas pessoas falam para mim: pastor, por que o senhor fala com tanta certeza, com tanta ousadia? Por que o senhor mexe com o meu coração? Eu quero dizer uma coisa muito séria para você diante da mesa do Senhor. Eu falo porque eu já chorei muito, porque eu já experimentei muitas tragédias na minha vida e poucos sabem disso. Às vezes as tragédias na nossa vida são apenas para nos tornar bênção para outras pessoas. Se hoje eu abençoo você, é porque Deus um dia me amassou com um vaso, me quebrou todinho e me fez aprender que a vida de um ser humano só tem sentido quando ele vive para servir e para amar o seu próximo. Ele não precisa correr atrás de bênçãos, porque o Senhor cuida de nós enquanto estamos dormindo. Ele precisa correr atrás de serviço, de abençoar você. Eu queria que eu e você hoje, quando vamos tomar a ceia, corpo partido, o cálice que representa o sangue vertido, pudéssemos entender que esse pão e esse cálice nos ensinam que devemos amar o nosso próximo e partir o nosso corpo pelo nosso próximo. Você já pensou nisso hoje? Jesus diz que nós devemos partir o pão e beber do cálice. Jesus ensina isso para que você possa dedicar a sua vida ao seu semelhante, quando tudo estiver bom e também quando tudo estiver mal.
Porque tem um plano que é maior do que o momento bom e o momento triste que nós estamos vivendo. Que Deus te abençoe, meu irmão, em nome de Jesus. Vamos colocar de pé. O Senhor Jesus tomou o pão e, tendo dado graças, ele partiu e deu aos discípulos, dizendo: isto é o meu corpo, que é dado por vós, comei dele todos. O Senhor Jesus também tomou o cálice, encheu o cálice de vinho puro e ergueu diante dos seus discípulos, dizendo: este é o cálice da nova aliança no meu sangue, bebei dele todos. Senhor Deus, consagra o pão e o cálice, que nesta hora saem do uso comum, e que aqueles que nesta noite participarão e aqueles que não poderão participar possam experimentar da tua presença em nosso meio, através da tua palavra tão maravilhosa e linda. Obrigado, Pai, porque participamos dessa mesa, porque um dia o Senhor nos tirou do buraco, daquele buraco grande e profundo de um vazio existencial, de um buraco como aquele irmãozinho tirou o seu outro e permitiu com que ele sobrevivesse. Por isso, bendito seja o teu nome. Agora alimenta a nossa alma, dá esse remédio para a nossa alma e nos prepara para esta semana que começou hoje. Os meus irmãos que ainda não podem participar, abençoa-os também, porque eu tenho plena convicção de que em breve eles se arão conosco. Em nome de Jesus. Amém. Você pode se assentar. Nós vamos cantar uma canção. O teu Espírito nos ajude a ligar os pontos do nosso passado, para vermos que o Senhor ainda tem muito a realizar por nossas vidas. Meu Pai, a tua igreja aqui, através desses irmãos, já tem feito muitas coisas. E às vezes eu até temo o que o Senhor ainda tem para realizar. Somos poucos, fracos, pequenos, mas estamos aqui, Senhor. Envia-nos a nós. Se existe alguém nesta cidade precisando que nos unamos para deixar um legado, faz isso através de nós. Que a tua igreja aqui não seja apenas um local de adoração, mas que seja uma força motora de pessoas alimentadas pelo pão e pelo cálice, que vão impactar esta sociedade, de tal forma que um dia a nossa cidade não seja conhecida apenas pela beleza natural, mas pela beleza das pessoas que aqui residem. Faz isso, Pai, por favor, em nome de Jesus. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno e bondoso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo repousem sobre você agora e sobre você permaneçam pelos séculos dos séculos.